As animações lançadas em 1932 estão vivendo um momento histórico. Nos Estados Unidos, o prazo de proteção para obras corporativas é de 95 anos, o que significa que a safra de 1932 entra em domínio público oficialmente em 1º de janeiro de 2028. Principais animações e personagens de 1932. Muitos personagens que conhecemos hoje em versões modernas tiveram curtas-metragens seminais lançados em 1932. Ao entrarem em domínio público, as versões específicas desses filmes podem ser exibidas, remixadas, ou usadas como base para novas obras sem pagar royalties. Pateta Golf, sua primeira aparição foi no curta Mickey's Revue em 1932. Ainda sob o nome de Deep Dog, esta versão específica do personagem será liberada em 2028. Flowers and Trees Silly Symphonies, o primeiro filme comercialmente lançado em Technicolor de 3 cores, um marco técnico da Disney que ficará livre em 2028. Betty Boop, embora tenha surgido pouco antes, vários de seus curtas mais icônicos como Minnie e Musher são de 1932. Popeye, o marinheiro apareceu nos quadrinhos em 1929, mas elementos introduzidos nas animações de 1932 e 1933, como a famosa música tema e o foco extremo no espinafre das telas, estão chegando ao prazo final agora. O calendário do domínio público 2020-2030. O domínio público funciona em ondas anuais nos EUA sempre em 1º de janeiro. Ano de lançamento entra em domínio público EUA. Exemplos de destaque: 1928-2024 Steamboat Willie Mickey e Minnie originais. 1929-2025 Silly Symphonies iniciais Popeye Tirinhas. 1930-2026 Pluto em Tishain Gun. 1932-2028 Pateta Deep Dog. Flowers and Trees. 1934-2030 Pato Donald em Weasley In. O que torna uma obra domínio público. O processo não é o mesmo em todo o mundo, o que gera confusão. Use a regra dos 95 anos para obras criadas por empresas como Disney ou Warner. O direito expira 95 anos após a publicação. Por isso que estamos vendo essa onda de personagens clássicos sendo liberados agora. No Brasil, vida há mais 70 anos. Aqui a regra geral foca no autor pessoa física. A obra entra em domínio público 70 anos após a morte do criador, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. A armadilha das versões, apenas a versão de 1932 se torna pública. Você pode usar o Pateta de Deep Dog magro, com óculos e aparência de velho, mas não pode usar as versões modernas, coloridas ou com roupas atuais do Pateta que foram criadas décadas depois. As décadas de 1920 a 1940 são conhecidas como a Era de Ouro da animação americana. Foi nesse período que a tecnologia evoluiu do cinema mudo para o som sincronizado e, posteriormente, para as cores vibrantes e os longas-metragens. Década de 1920, o nascimento dos ícones. Nesta época, as animações eram curtas, muitas vezes mudas, e focadas em personagens animais com traços simples estilo Ruberose. Tato Félix 1919-1920, o primeiro grande astro da animação. As versões originais de seus primeiros curtas já estão em domínio público. Mickey e Minnie Mouse 1928 estrearam em Steamboat Willie. Como você mencionou, entraram em domínio público em 1º de janeiro de 2024. Silly Symphonies 1929, a série da Disney que experimentava novas técnicas. O primeiro curta, Skeleton Dance, entrou em domínio público em 2025, década de 1930. Cores e som, esta década trouxe o Technicolor E. A fundação de estúdios rivais como Warner Bros. E Fleischer Studios, asterisco Pluto 1930, apareceu pela primeira vez como um cão de caça anônimo. Entra em domínio público em 2026, asterisco Betty Boop 1930-1932. Criada pelos irmãos Fleischer, suas primeiras versões se tornam públicas por volta de 2026-2028. Pateta 1932, estreou como Deep Dog. A versão original entra em domínio público em 2028. Pato Donald 1934, sua primeira aparição foi em Weasley In. Estará livre em 2030. Asterisco Branca de Neve e os Sete Anões 1937. O primeiro longa-metragem da Disney, o filme e o design original dos personagens entram em domínio público em 2033. Década de 1940, a maturidade da arte. Muitos dos personagens mais caóticos da Warner Bros. e MGM surgiram aqui, asterisco Pernalonga 1940. A versão oficial de A Will Dar entra em domínio público em 2036. Tom e Jerry 1940. O primeiro curta, Puget Steamboat, também se torna público em 2036. Pica-Pau 1940, criado por Walter Lantz. Sua versão biruta original entra em domínio público em 2036. Domínio público previsão 2025-2040.
Opey Tirinhas Animação, 1929-2025. Pluto, 1930-2026. Pateta Deep Down, 1932-2028. Pato Donald, 1934-2030. Branca de Neve Filme Disney, 1937-2033. Superman Primeira HQ Desenho, 1938-2034. Batman Primeira HQ, 1939-2035. Pernalonga, Tom e Jerry, Pica-Pau, 1940-2036. A partir dessas datas, qualquer pessoa pode usar a aparência e a personalidade original desses personagens para criar novos filmes, livros ou arte sem pedir permissão à Disney ou Warner. A proteção de marca registrada o nome Mickey Mouse ou o logotipo da Disney continua valendo para sempre desde que a empresa continue usando. Você pode usar o desenho, mas não pode fingir que seu produto é oficial da marca.